Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os metais. Nós entendemos por metal todo material constituído por elementos químicos na forma de cristais ou agregados de cristais no estado sólido que apresentam algumas propriedades. Nesse caso, nós temos 4 propriedades: uma alta dureza, uma grande resistência mecânica, uma elevada plasticidade, que é a capacidade de ter uma grande deformação sem se romper, e uma relativa condutibilidade térmica e elétrica alta. As propriedades dos metais, elas podem estar agrupados em 3 grandes grupos: o grupo das constantes físicas, o grupo das propriedades elétricas e magnéticas e o grupo das características mecânicas. As propriedades mecânicas, elas são as mais importantes do ponto de vista da engenharia, principalmente da construção civil. E elas são determinadas através de 3 grupos de ensaios: os ensaios estáticos, os ensaios mecânicos e um outro grupo de ensaios que são com relação a desgaste e corrosão. Dentre dos ensaios mecânicos, nós temos o ensaio de dobramento, quando ele tem a peça submetida a um esforço central, de modo a tentar deformá-la lentamente. E aí observa-se se aparecem fendas ou fissuras na parte que ficou convexa, como vocês podem observar aqui em cima. Depois nós temos o ensaio de choque, representado aqui embaixo, que vocês podem observar, que é um ensaio onde eu tenho, um pêndulo fazendo um movimento, de encruamento ou de choque à peça testada. E nesse ensaio eu vou medir o trabalho que é necessário para essa peça em formato de pêndulo tentar romper a peça por flexão dinâmica, ou seja, por golpes. Nós temos também o ensaio de fadiga, é quando eu observo a resistência que a peça tem, à ruptura, e quando essa resistência cai abaixo do valor da carga estática. Depois a gente tem o ensaio de dureza. No ensaio de dureza, que a gente pode observar aqui embaixo, eu vou fazer a medição da penetração desse material ensaiado por um elemento que tem forma cônica ou esférica e observo quanto tempo eu vou conseguir para que essa peça seja penetrada. Bom, precisamos estudar também os metais do ponto de vista de produtos siderúrgicos com os quais eles são apresentados no mercado. Então, nós temos a denominação de liga metálica a todo produto siderúrgico que é proveniente da mistura ou da combinação de elementos na forma de metais com outros corpos, que são designados metais ou metalóides. Os produtos mais importantes siderúrgicos são o aço e o ferro fundido. Esses 2 elementos eles se diferem em função do teor de carbono dentro das suas composições. Os aços são produtos com teor de carbono até no máximo 2% e o ferro fundido acima desse valor. Os aços, nós podemos observar aqui nesse slide, que são os vergalhões de aço usados na construção civil, eles são produtos siderúrgicos obtidos por via líquida, com teor de carbono inferior a 2%. A classificação desse aço, ela é feita em função do seu teor de carbono. Então, nós temos aqui o aço extra doce, com menos de 0,15% de carbono na sua mistura, os aços doces, que são os usados na construção civil, variando entre 0,15% de carbono a 0,3%, os meio doces de 0,3% a 0,4%, os meio duros de 0,4% a 0,6%, os duros de 0,6% a 0,7% e o extra duros acima de 7%. Então, vocês podem observar aqui que nós utilizamos na construção civil o aço, que é a segunda quantidade menor de carbono na sua mistura, e mesmo assim já é um material altamente resistente para o fim que nós utilizamos. Então, em média, a gente tem ele variando entre 0,15% a 0,3% de carbono na sua mistura. Os aços doces e o extra doces eram antigamente denominados erroneamente de ferro, porque nós sabemos que o material ferro é aquela liga metálica siderúrgica
com um percentual de carbono acima de 2%. Aqui só para vocês observarem os perfis que nós temos, né, de laminação de alguns aços que nós utilizamos no Brasil, tá? Obviamente, cada um desses vai ser utilizado para um determinado fim diferente. E aí vocês observam que cada um deles, em função da sua superfície externa, vai ter um nome diferenciado, né, aqui embaixo. Então, a título de curiosidade, para vocês verem a diferenciação que nós temos. Os tipos de aço que são fabricados no Brasil, eles estão divididos em 3 grupos. Os de dureza natural, que são laminados a quente, os encruados a frio e os painted. Os aços de dureza natural são aços laminados a quente e não sofrem tratamento após essa laminação. Eles são laminados, colocam o processo de resfriamento e estão prontos, né, a seu devido tempo para utilização. Os aços também podem ser encruados a frio. São submetidos, nesse caso, a um tratamento para aumentar a sua resistência mecânica, a saber que são resistências à tração, torção e compressão. E a terceira classificação são os painted, que são aços usados em concreto protendido. Então, nós sabemos que o aço utilizado para concreto protendido tem que ser um aço um pouco mais resistente. Por quê? Porque a peça de concreto protendido é uma peça que trabalha já tensionada previamente, para poder resistir a mais esforços. Nesse caso, nós temos um encruamento a frio e depois ele é aquecido em fornos que vão de 900 a 1000 graus Celsius e em seguida resfriados com um banho de chumbo derretido a 350 a 500 graus Celsius. Então, vejam, é um aço totalmente diferenciado na sua forma de produção. Ele é aquecido a 1000 graus Celsius, depois ele sofre um resfriamento do material chumbo a 350. Então, existe uma diferença de temperatura muito elevada nesses dois processos e essa diferença de temperatura é que dá uma resistência maior ao material. Os aços para construção civil, eles são utilizados nas formas que nós vamos observar aqui. Então, nós temos aços que são classificados pela sua resistência. Então, nós temos, em função da sua composição no processo de fabricação, 3 classificações de aço que nós podemos usar na construção civil: o CA25, o CA50 e o CA60. E aqui embaixo vocês observam tanto o diâmetro quanto a superfície externa de cada um desses vergalhões, para vocês poderem observar a diferença que elas existem, e em função disso, nós teremos utilizações diferentes. O aço CA50 é o aço mais utilizado em obras de construção civil. Ele tem a superfície obrigatoriamente com nervuras, né, que vocês observaram, né, no slide anterior. Eles são